eu sei por que o seu paciente não está vendo o resultado e só você está ali vendo. Chega num dia que o paciente ele quer abandonar o tratamento. Começa a encher de desculpas para não vir para a clínica ou para não ter disponibilidade de horários. Parece que ele está em outra dimensão quando ele entra aqui dentro. Ele não presta atenção. Então, gente, tudo isso a gente precisa entender um pouco mais. A gente precisa entender que esse paciente ele está desmotivado. Então, se você somente avaliou esse paciente, eu sinto informar que você já perdeu ele. Mas se você fez um verdadeiro mapeamento corporal, basta usar a ferramenta de medidas quantitativas para solucionar esse problema e fazer ele voltar para dentro do tratamento, mas é voltar de corpo e alma mesmo. Agora, motivar os pacientes com números ou até mesmo desafiá-los é uma das coisas que eu mais amo. E eu descobri isso vendo resultados. Então, eu sempre lanço um desafio palpável, que é próximo da gente conquistar, no primeiro dia do tratamento. Fulano, vamos trabalhar a técnica tal para alinhar o tijolo tal, para a gente conquistar tal movimento. E ainda falo que se a gente conseguir melhorar aquela medida, ele vai conquistar um determinado objetivo que nós traçamos juntos lá no mapeamento corporal, no nosso primeiro contato. Então, por exemplo, se é um tijolo de mobilidade de tornozelo, eu mostro para ele o valor que nós encontramos no mapeamento corporal, ensino as técnicas que nós vamos realizar e traço uma meta com ele. Assim, paciente, daqui 7 dias nós vamos alcançar X graus de mobilidade de tornozelo. E eu trago ele para dentro desse desafio. É como se eu estivesse colocando ele dentro do tratamento e não sendo tudo para mim. Então todo mundo vê a gente querendo um resultado. Mas esse resultado, ele depende muito mais do envolvimento do paciente no tratamento do que única e exclusivamente de nós. Mas esse envolvimento, você, fisioterapeuta, precisa trazer isso através de avaliações, de técnicas investigativas. Conhecer mais e o paciente não ficar usando aqueles questionários chatos que às vezes a gente recebe ali no balcão de uma clínica ou de uma academia e fica lá preenchendo. Por que, gente, que nós precisamos usar as medidas quantitativas? Vou te dar 4 motivos. A relação paciente-terapeuta. O objetivo é fazer que não existe viés nessa relação. Esses números vão ajudar o fisioterapeuta a identificar como que está a condição do paciente. Será que a minha intervenção está surtindo efeito? O terapeuta, geralmente, a gente tem a tendência de acreditar que nós somos o processo mais importante da reabilitação. Mas não é. Então, se a gente começa a entender que as medidas, os números que a gente está ali proporcionando a técnica para melhorar, está surtindo efeito, a gente vai conseguir entender se realmente nós e o nosso paciente estamos em conexão para alcançar o resultado. 2. Estabelecer um parâmetro comparativo no processo de reabilitação. Estabelecer essas medidas de avaliação inicial, e saber se o estado do cliente e os processos de avaliação, os processos de tratamento, eles estão evoluindo, tá? Então, através das melhoras, a gente consegue ir motivando cada vez mais esse paciente a se envolver no nosso tratamento, de forma a deixar esse paciente ainda mais motivado. E a gente também fica, 3. Além disso tudo, é importante identificar essas intervenções nossas, se elas estão sendo efetivas. Então, as medidas quantificativas, elas dão um suporte muito importante nesse sentido. Nem sempre a conduta que a gente escolhe é a ideal para conquistar aí resultados. Então, serve para você também buscar essa prescrição cada vez mais assertiva. 4.
A medida quantificativa auxilia muito na tomada de decisão para a alta desse paciente, quando a gente compara os resultados do mapeamento inicial e do final. Nada melhor do que ter números, provas de que seu tratamento deu certo. E com isso elaborar aquele relatório lindo, maravilhoso, para indicar, para passar para um profissional de educação física, para passar para um médico, enfim. Mostrar para o paciente que seu problema foi resolvido e que o seu objetivo social também foi alcançado. Em 2017, fizeram um estudo com base de 816 fisioterapeutas, perguntando se eles quantificavam todas as coletas de dados e resultados dos pacientes. E olha que interessante, 10% raramente, 34% às vezes, 55% quase sempre. Esses números são interessantes para a gente conhecer um pouco desse cenário dos nossos colegas de trabalho. E claro, buscar gerar resultados diferentes. Agora, eu vou te dar mais 4 técnicas muito importantes na hora de escolher as medidas quantitativas para o seu mapeamento corporal. Até porque vocês já entenderam que a avaliação fisioterapêutica não consegue fazer todas essas entregas. O mapeamento corporal realmente é uma metodologia diferente. Então vamos lá. Vou passar para vocês os pré-requisitos para ter essa medida quantificativa. O fisioterapeuta precisa identificar se já existe um teste padronizado para utilização de algum parâmetro que ele deseja avaliar. Então, se encontra esse parâmetro, tem que ser fiel, você tem que ser fiel à descrição no teste que a literatura faz. Mas Marcela, meu paciente não consegue deitar no chão, não consegue agachar, da forma que a literatura escreveu? Tchararã, eu tenho a solução para vocês. É possível, tá? Você promover alguma adaptação conforme o perfil do cliente. Mas lembrando, ao replicar o teste em reavaliações, que muitas vezes são quase que diárias, você precisa ser fiel às adaptações realizadas lá no primeiro mapeamento. Então, seguir a medida pré e pós-mapeamento é importante. 2. Faça um treinamento de confiabilidade. Importante o fisioterapeuta aplicar o teste em formato de treinamento antes do mapeamento do seu cliente, antes de chegar com o cliente. O paciente ele precisa entender o que está sendo realizado para não ter erro algum, tá? Desenvolver formas de quantificar. Vamos supor que o nicho que você atende ou a disfunção que você precisa mapear, você não encontrou um teste padronizado, publicado. Sabe o que você pode fazer? Você pode criar a sua própria estratégia de desenvolver formas de quantificar esses parâmetros que você precisa quantificar para deixar o seu mapeamento completo, além de todos os objetivos que já falamos nesse vídeo. Gente, é importante encontrar alguma forma de extrair a medida com o objetivo do teste que está sendo aplicado. Vou contar aqui para vocês. Eu já usei até balança, sabe aquelas balanças de viagem, da gente conseguir pesar a mala? Já usei para a gente fazer algum teste quantitativo. Tem que ser criativo. Na verdade, para ser fisioterapeuta, a gente tem que ser criativo. Se você não vai acabar aprendendo. Porque quando eu atendia domiciliar, foi a época em que eu mais tive que aprender sobre criatividade. Aliás, me conta aqui nesse vídeo aí embaixo qual foi o auge da sua criatividade dentro da fisioterapia. O que você já inventou ou criou para atender de forma eficiente um paciente? Me conta aqui, eu tô curiosa. Vamos quantificar, hein, gente?